Vamos falar agora sobre o curso de Direito da FURB com o advogado, professor e coordenador do curso, César Wolff. É que o curso de Direito está comemorando hoje os 52 anos de instalação do estágio do curso. E é bem hoje, né, doutor César Wolff? Obrigado pela participação, bom dia. Jorge, obrigado pelo espaço que você abre para a gente, né? A todos os ouvintes aqui, uma saudação de bom dia a todos os ouvintes da Rádio Taberá. Queria cumprimentar aqui, Jorge, as pessoas que nos acompanham nessa entrevista. Apresente todo mundo, por favor. Vamos começar então pelas acadêmicas, né? Nós temos aqui duas estagiárias do curso de Direito da FURB, a Estela e a Gabriela, são das fases iniciais. Nós temos aqui a Márcia Berto, advogada, também é servidora da universidade, ajuda a atender a população no estágio de Direito, esse que nós hoje comemoramos 52 anos, mas para minha grande honra pessoal, Jorge e ouvintes, nós estamos aqui na presença do professor doutor Nardim Darcy Lemick, né, professor aqui de todos nós, de toda Blumenau, ou, aliás, da região, né, professor, porque era uma época da FURB que atingia a região inteira, todo mundo passou aqui nas cadeiras de Direito Civil, talvez o direito mais importante do dia a dia das pessoas, com o professor doutor Nardim. Então, eu queria já cumprimentá-lo, agradecer também por ter vindo aqui conversar um pouquinho com o ouvinte, para a gente falar um pouquinho do estágio da FURB, né, do curso de Direito. Eu comecei na economia, na verdade, porque eu sou formado em economia em Curitiba. E então, quando eu cheguei em Blumenau, precisavam de professores economistas. E o meu pai me convenceu, na época, alguém ia seguido lá para que eu desse aula, já que eu sou economista formado em 64, na faculdade que a gente chamava de Católica, lá em Curitiba. E em Direito eu me formei em 65 na Federal de Curitiba. Então, como aqui havia uma carência de economistas, me pediram que eu me inscrevesse para fazer o concurso, me inscrevi, e sorteamos um ponto que nem constava de programa nenhum, porque era uma coisa da década de 40. E eu dei, então, fiz o teste, não sei como poderia chamar isso, e fui aprovado e passei a dar aula na FURB em 1966, desculpe, no terceiro ano de economia, ou seja, a primeira turma de economia estava chegando ao terceiro ano e eu comecei a dar aula na economia, onde eu dei aula durante 30 anos. Entremente se criou a faculdade de Direito e depois eu passei também a dar direito civil, especialmente na área obrigacional, primeiro, e depois a parte geral, obrigações, contratos, que eu dei até 2002, quando cheguei à conclusão que era hora de me aposentar, porque razões diversas me levavam a ter dificuldade de aprovar alunos. Eu tinha que fazer provas, vamos chamá-las de simplificadas, porque havia um interesse em aprovação automática. Me desculpem as duas professoras a que eu estou, na verdade, aludindo, interesse em aulas automáticas. E a minha mulher, que dava aula na FURB também, e tinha que estar em Florianópolis, ela tinha que vir de Florianópolis, dar uma aula e voltar a Florianópolis. O horário que deram para ela possibilitava que ela desse aula antes de ir para Florianópolis, onde ela tinha um cargo mais elevado lá da Procuradoria do Estado. Então, foi assim, e eu me afastei da FURB, e eu vou lhes contar, já contei ocasionalmente para algum amigo, de que quando nós éramos um grupo que se aposentou, que saiu, fomos convidados pelo senhor reitor da época a não comparecer mais à FURB. E eu levei isso a sério. Eu só vou na FURB para votar, porque a minha zona eleitoral é lá.
Então, o que seria surpreendente, de certa forma, já que eu dei aula para as primeiras turmas, para a primeira turma de Economia e depois para a primeira turma de Direito. A FURB começou em 64, né? Nós comemoramos agora, dia 2 de maio, 60 anos, né? Exato. E são pessoas como o professor Dr. Nardim e tantos outros, Jorge, que fizeram a história dessa universidade. Veja, o professor Nardim e os advogados mais antigos, eu falo isso, ouvinte, porque eu fui presidente da OAB aqui em Blumenau por 6 anos e sei o que estou falando. A grande maioria dos advogados mais antigos foram formados no Paraná, alguns em Florianópolis. O Paraná era mais antigo, a Universidade de Curitiba, e outros vieram também ali da Univale e de Itajaí, porque nosso curso ele veio depois. Então foi uma conquista. A FURB ela começou por um pedido de uma estudante que queria ensino superior no interior do estado. E essa foi uma luta, né? E graças a esses profissionais que vieram de outras faculdades, de outros estados, a gente formou aqui um curso de economia primeiro e depois de um curso de direito. Veja, o professor Nardim está dizendo aqui que entrou em 1960 no curso de economia. Eu comecei a dar aula em 66. Em 66. A universidade tinha sido criada em 64. O curso de direito é de 68. E o estágio, na época, então, vamos dizer assim, a última etapa para o acadêmico de direito se formar, né, ele começou em 72. Aí sim, por isso estamos aqui, dia 16 de maio de 72. E queria dizer, Jorge, que esses profissionais, eu acho que o ouvinte conseguiu entender a seriedade com que esses profissionais levam a cátedra, né? Foi assim que a FURB foi construída, sabe? E é assim que os nossos estudantes, eles levam a missão de fazer de direito. Porque o estudante de hoje é o profissional da advocacia de amanhã. Por isso a preocupação, né? Não é que o professor é exigente, mas porque quando você atende a população, é verdade, é gratuito? É gratuito no estágio da FURB. Aqui no fórum universitário, de frente à prefeitura, é gratuito. Mas tem que ser um serviço com qualidade de excelência. Né? Por quê? Porque são esses profissionais amanhã que vão cobrar e vão fazer dessa atividade a sua profissão. É assim que se constrói uma sociedade democrática. Né? A gente reivindica, professor Nardim, cada vez mais direitos. Cada vez mais as pessoas precisam reivindicar direito. E cada vez mais ela tem menos poder aquisitivo para reivindicar os direitos. Então a gente queria aqui, da verdade, agradecer a confiança da população no curso de Direito da FURB, né, no estágio que é conduzido por mais de 100 estudantes por semestre, uma média de 100 estudantes por semestre. É um batalhão de gente, diria que é talvez um dos maiores escritórios de advocacia da cidade. Né? Mais de 100 acadêmicos, todos supervisionados por professores, que são também advogados, na grande maioria, como o professor Nardim, doutores, quer dizer, fizeram mestrado, fizeram doutorado, né? E Jorge, e que nunca parou o seu serviço. Porque eu também queria dar esse depoimento. Houve uma época, talvez o ouvinte não lembre mais, mas que o governo do estado não pagava a defensoria, parava de atender, e a Universidade de Blumenau nunca parou de atender. Né? E eu, na época presidente da OAB, eu via a diferença das cidades que não tinham um curso de direito. E a população ficava sem atendimento jurídico. E a diferença que faz ter uma FURB, ter um curso de direito, né, ter um estágio pronto e preparado para atender. Professor Nardim, hoje nós estamos lá, o professor Nardim se aposentou, e a gente vai, aos poucos, trazendo ele de volta, né, convidando ele para vir para a universidade e aproveitar um pouquinho essa mente brilhante. Né? Esquecendo que nós nos afastamos. Esquecendo que o reitor com certeza quis fazer um agrado, mas não da época, né? Mas, na verdade, são mentes brilhantes, não param nunca, né, Jorge? Elas melhoram, né, igual o vinho, né, com o passar do tempo ficam mais e mais refinados. Né? Sempre me causou uma preocupação e uma estranheza o fato de a FURB nos convidar a não irmos lá. O que é anormal? O normal seria trazer os professores que deixaram de dar aula, e eu deixei de dar aula antes do tempo, eu podia ficar mais 10 anos na época, porque haveria a possibilidade de reunir pessoas em torno de ideias. A coisa mais estranha mesmo aconteceu
com o curso de pós-graduação, depois doutorado, que parou em Blumenau, foi oferecido para Blumenau recusou e eles foram para Itajaí, que imediatamente aceitou. É verdade. A primeira turma de Direito de mestrado deu aula em Blumenau para blumenauenses. Era uma turma formada por blumenauenses. Os professores, então, eram os professores da Federal de Florianópolis, que era uma das mais conceituadas no curso de doutorado no Brasil, porque havia poucos cursos de doutorado. E o de Florianópolis era muito bom. Os professores que nos deram aula eram de Florianópolis e eram aqueles que não podiam mais dar aula nas federais, porque já tinham atingido 70 anos. Uhum. E eu tive, então, alguns professores até de ponta. Alguns. E é isso que na época sempre me causou surpresa. Por que Blumenau não ficou com o carro veio pronto? Isso nos custou, né, professor Nardin, talvez 10 anos para o início do programa de pós-graduação, né, que a gente chama do estrito sensu, que é o mestrado, doutorado, que é o prosseguimento nos ensinos superiores. Hoje o curso de Direito tem o mestrado, agora tem o mestrado estruturado, né, já está na sua, eu não vou me lembrar, talvez quarta, quinta turma, né, terceira ou quarta, quinta turma, e quem quiser continuar os estudos pode vir a Blumenau. Não precisa ir a Itajaí, não precisa ir mais a Florianópolis. Hoje a Faculdade de Direito de Blumenau tem o seu programa estrito sensu. Mas doutorado ainda não alcançamos. Exatamente isso. Doutorado nós ainda não alcançamos, né? A gente conseguiu a autorização da CAPES, que é de Brasília, do Ministério da Educação. Abriu-se as turmas do mestrado, já estamos aí. Eu só não saberia dizer exatamente, mas estamos aí com... começamos no meio da pandemia, a primeira turma do mestrado, ela é ofertada a cada 6 meses, uma turma nova de mestrado, e a nossa expectativa é que agora o próximo degrau se consiga o doutorado. Vai se avançando, né, doutor? Eu fico feliz, Jorge, quando a gente abre assim o microfone na rádio, aqui na Itaberá, para essas pessoas como o professor Dr. Nardin, que construíram a universidade, né? Porque às vezes a gente tem que pensar o que seria Blumenau sem a FURB, sem uma universidade. Blumenau é uma praça hoje com valorosos advogados, médicos, economistas, engenheiros, né? Mas tudo isso precisa de uma escola de formação. Sim. Né? Veja o amargor do professor Nardin quando diz por que não começamos o curso de mestrado 10 anos antes, quando esses professores da Federal se aposentaram e passaram aqui, né? Blumenau não pode mais perder as oportunidades. Não pode perder a oportunidade de terminar a 470, não pode perder a oportunidade de botar um aeroporto operacional, um centro de eventos, viu, Jorge? E é isso que eu sei que vocês vão discutir agora, tudo no processo eleitoral. Espero que esses candidatos, todos que vierem aqui de candidato a prefeito, a vereador, façam essa discussão e também cuidem com carinho da nossa universidade, porque nós estamos ali prestando serviço, ou formando as novas gerações de advogados, né? Ou mesmo no estágio, mas não é só no estágio. Na veterinária, na medicina, todos eles têm campo de estágio, né, Márcia? Todas as áreas, nós de alguma forma fazemos extensão, né? Que é devolver à população, professor Nardin, um pouco daquilo que a gente aprende em sala de aula. Mas, Jorge, queria agradecer teu espaço, não sei quanto tempo que você nos concedeu. O fato é que nós gostaríamos de marcar esses 52 anos do estágio, são 56 anos do curso de Direito, um curso de Direito sério, né? Construído com mentes brilhantes, como é o professor Dr. Nardin, que está aqui, crítico, um homem crítico, né? Porque é um profissional formado no direito, nas leis, na filosofia. Certo. Eu queria que o senhor falasse sobre a chegada desse serviço, né? O que o curso de estágio do direito impactou na época? Estamos falando lá de 1972. O que isso impactou nessa questão, né, do serviço de direito à população, né? A uma população que, com certeza, na época, tinha muita dificuldade de ter acesso. Exato, Jorge. A Constituição de 88, aí já é bem mais recente, né? Ela fez uma abertura para o judiciário, né? Sim. O amplo acesso à justiça. Imagina que não foi isso, né? Na década de 70. O professor Nardin é um advogado antigo, começou a advogar fora de Blumenau. Essa praça tinha pouquíssimos advogados. Eu sou filho de advogado. Meu pai também é colega do professor Nardin, foi
professor Renato Wolff, foi professor aqui da universidade também, tanto tempo quanto o professor Nardim. Mas o acesso à justiça, Jorge, antes de 88, era algo para pouquíssimas pessoas. E o estágio da FURB sempre foi um serviço gratuito à população. Então, esses alunos do professor Nardim, os alunos do curso de Direito da FURB, sempre aprenderam que deveriam atender a população no seu escritório remuneradamente, mas que nunca deixasse de fazer também assistência jurídica gratuita. Todo advogado, professor Nardim, o senhor me desminta se eu estiver errado, porque eu comecei cedo no escritório do meu pai. Todo advogado de Blumenau sempre teve 10, 20 causas gratuitas para pessoas que não pudessem pagar. Porque esse é o espírito da FURB, uma universidade pública, né, de espírito público, voltado. Ela é regional, criada por vontade da população, por aporte do poder público e com o dinheiro do trabalhador da cidade. É isso, professor Nardim? Sim, nós todos fazíamos uma assistência judiciária, porque a maior parte do povo brasileiro não tem condições financeiras, nem para pagar custas do processo, nem para pagar honorários advocatícios. Então aqui se fazia uma advocacia. Quando eu cheguei em Blumenau, vou omitir o nome do meu querido amigo e colega, que era o advogado com maior número de causas, com luz cortada, com telefone cortado. Um dia eu vou lá visitá-lo, ele era o grande adversário, mas éramos amigos, apesar de em audiência audiências eram pesadas. E eu cheguei lá, tudo apagado, mas a porta entreaberta, assim, meio encostada, e eu entrei, tudo escuro, eram 6 horas da tarde já. Eu fui olhar, e tinha uma mesa com uma pilha de livros, vazia, aparentemente, só com livros em cima da mesa, que era o hábito dele, aliás. E eu me aproximei para ver. E olhei e vi que atrás daquela pilha de livros estava o meu colega. E então conversei com ele sobre o que me levou lá, que era uma tentativa de acordo num processo em que nós éramos advogados de partes contrárias. E trocamos algumas ideias. E isso aconteceu mais de uma vez. Telefone cortado, luz cortada. Não era fácil, Jorge. Porque aqui não se cobravam honorários. Blumenau era uma cidade pequena, fechada. Aqui não se cobravam honorários. Quando cheguei aqui, nós em Curitiba, eu era estudante, mas eu tinha um escritório de advocacia que eu dirigia, mas um advogado assinava, e nós cobrávamos 30%. Eu cheguei em Blumenau, se cobrava 10%. Quando se cobrava? Com 10% não se mantinha nem as despesas do escritório. Uma biblioteca. Esta era a realidade de Blumenau. Estranhamente, e eu acabei voltando a esta realidade. Depois, devagarzinho, nós fomos construindo a possibilidade de se viver da advocacia em Blumenau. Eu li alguns pareceres de advogados, então, conhecidos de antigamente, como famosos. Alguns desses pareceres eram quase incompreensíveis, juridicamente falando, porque os advogados não recebiam uma contraproposta, uma possibilidade de desenvolver um estudo, porque o direito exige estudo. A maior parte dos meus ex-alunos e alunos não gosta disso. Hoje nem sei se ainda se usam livros. Eu uso livros. Eu estudo em livros. Eu não estudo na internet, porque na internet não se estuda. Na internet se colhe uma informação passageira, provavelmente momentânea, mas para estudar você precisa de livros. E esse, hoje eu não sei, era um problema na biblioteca da FURB, que não tem os livros para quem vai estudar, no nível de estudo. Não no nível de estudante, mas no nível de um profissional. Eu não sei hoje como está a biblioteca da FURB. Eu quero ler alguns livros.
a maior parte em línguas não em língua portuguesa. Mas eu tenho isso? Não sei. Como diz o Monteiro Lobato, uma sociedade se constrói com homens e livros. E livros, exatamente. O advogado, teoricamente, pelo menos, é um ledor de livros, de leis. Eu acho que fica, viu, Jorge? Eu acho que essa crítica ao ensino jurídico é uma crítica que a gente faz há muito tempo, né? E a gente vê hoje o estudante do ensino médio que vem à FURB no dia de interação, ele fica muito entusiasmado com o júri, né? com todo aquele nosso as apresentações de júri e tudo mais. Mas ele tem que entender de antemão, quando ele procura o direito, que é uma faculdade que vai levar a muita leitura, né? O acadêmico do direito ele tem que ter um gosto pela leitura. Ninguém nasce gostando de ler. Isso é um hábito. Isso se cria. Mas na faculdade de direito, para você prestar um serviço jurídico digno, e é isso que as pessoas merecem, e é isso que elas esperam, quando elas procuram um jurista, você precisa entregar conhecimento. E como é que você sorve esse conhecimento? Podemos falar de blog, de site, nós podemos falar tudo isso para uma novidade é muito bom. Mas o conhecimento mesmo, ele é adquirido com algum esforço. Ele passa pela pesquisa, pela leitura, né? Fundamentalmente por disciplina. E é isso, Jorge, que nós estamos fazendo na universidade hoje. Né? É isso que nós estamos fazendo no estágio do curso de Direito de hoje, sabe, professor Nardim? Cuidando das nossas peças, cuidando dos nossos causos, né? Como a gente gosta de dizer, né? No jargão, né? Para que a gente possa entregar para a população não só um bom serviço gratuito, repito, a comunidade de baixa renda, de até 3 salários mínimos familiar, sim, né, de renda familiar, mas que, mais do que isso, e o mais importante, viu, Jorge, professor Nardim, para que possamos entregar profissionais dignos do respeito da nossa sociedade. E é o que a gente espera, né, doutor? Obrigado pela sua participação, importante a gente conversar, levar essas informações até a população para que ela entenda mais. Doutor Nardim, obrigado pela participação. Agradeço a oportunidade de trocar ideias e sei da dificuldade que nós temos de trocar ideias. Até porque o direito nosso, eu vou ser entrevistado amanhã, não sei bem porquê, sobre o direito alemão. O direito nosso é uma amálgama de direitos europeus. E na Europa, o país mais adiantado no direito e, portanto, o mais complexo é o alemão. Pela língua, que o alemão é complexo na língua, e pelo modo de se expressar. O francês tem um modo mais direto, mais fácil. Para quem fala francês, então é extremamente fácil acompanhar um pensador francês. O italiano, apesar de um pouco mais enrolado, mais complexo, também é fácil. Mas o alemão não é fácil. Apesar de a minha primeira língua ser o alemão, eu tenho mais dificuldade no alemão, na leitura de textos jurídicos alemães, do que de franceses, italianos, espanhóis, portugueses. Tá certo, obrigado. Obrigado, César Wolff. Muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigado aos ouvintes também. César Wolff, que é professor e coordenador do curso de Direito da FURB, falou conosco aqui.